capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1, tá? Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Quero que você entenda o que estava acontecendo nessa época. Muitos judeus tinham deixado o judaísmo e eles tinham entregue a vida ao Senhor Jesus. E por causa disso, uma perseguição muito grande se levantou e muitos estavam no calor da perseguição olhando para trás, voltando para a vida velha. E veio essa exortação para que eles se apegassem com mais firmeza às verdades ouvidas. Não era para olhar para trás, não era para voltar para a vida velha. O nome dessa reunião é a noite da última chance. Ninguém pode reclamar que morreu sem ter oportunidade. Ninguém pode reclamar dizendo que morreu e não teve a chance de arrependimento. Agora é necessário que você se apegue às verdades ouvidas. Você não pode ficar deixando entrar no ouvido e sair pelo outro. Aí ele diz assim no versículo 2, põe na tela por favor, 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa o quê? Retribuição. Se você parar para ver o que aconteceu no passado, os anjos tiveram a sua punição justa. Você sabe que os demônios eram anjos que caíram. Você sabe que aproximadamente 2 milhões, de pessoas saíram do Egito e só 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Deus não vai passar a mão na minha cabeça, nem a mão na sua cabeça. Deus tem o perdão para salvar, não é falta de perdão. Mas as pessoas rejeitam esse perdão, elas não querem se arrepender dos seus pecados. Mas você tem que entender que não se brinca com Deus. Moisés, o homem que tirou o povo do Egito, não entrou na terra prometida. Esse homem, uma vez Deus mandou ele tocar na rocha para sair água, ele tocou. Da outra vez Deus mandou ele falar com a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes. E Deus disse: nem você nem seu irmão Arão vão entrar na rocha, na terra prometida, porque não santificou meu nome. E trouxe temor, e falou: o assunto está encerrado. Abraão, Deus ainda deixou argumentar para salvar Ló. Se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30. Mas Moisés, Deus não deu assunto não. Falou: acabou. Você não santificou meu nome. Você não me respeitou diante da congregação. Você teve o resultado que queria. Teve água, o povo gostou, mas me machucou. Mexeu com Deus. E ele não entrou na terra prometida. O dia que você perdeu o temor com Deus, você está perdendo sua salvação. Entenda, por favor. Nós temos na Bíblia quem aproveitou a oportunidade e quem não aproveitou. Você tem Caim que não aproveitou, você tem Saul que não aproveitou, você tem Ananias e Safira que não aproveitou, você tem um ladrão da esquerda que não aproveitou. E você tem na Bíblia pessoas que aproveitaram a oportunidade que Deus deu e foi salva. Não se iluda com sua vida. Eu coloquei um vídeo essa semana no programa de uma mulher que fazia academia com 28 anos e morreu. Eu não tenho controle quando a morte vai chegar para mim, quando a morte vai chegar para você.
Jó fala no livro de Jó 14:5. Olha o que Jó fala para você entender sobre a vida. Visto que os seus dias estão o quê? Determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Não chegou a hora daquela pessoa ali, mas vai chegar a hora. Há quem foi livre da morte, e quem quase morreu sabe o que eu estou falando. Foi rápido, quase morreu, mas Deus livrou. Mas livrar da morte é uma coisa, livrar da condenação eterna é outra, totalmente diferente. Jó deixa claro: o Senhor colocou limite nos homens e sabe o tempo deles. Eu não sei o meu tempo não completou ainda, mas pode completar hoje à noite, pode completar amanhã, pode completar depois. O seu também. Tem vídeos que nós assistimos que meu Deus, é triste. Eu ia colocar um vídeo agora para vocês, que um pastor me enviou, mas eu preferi não mostrar, porque a mulher está sentada com o marido levanta, não sei se você viu, aí vem um carro e esmaga ela. E eu achei muito forte. Eu não gosto de ver essas imagens, então deve ter pessoas também que não gostam de ver, mas é uma realidade. Esse foi livre, a outra pessoa não. Por mais que você se cuide, a sua vida é um vapor. Por mais que você se cuide, uma hora a morte chega, e aí você não vai ter mais tempo de fazer nada. Mas agora você está tendo a oportunidade de se consertar com Deus. Hebreus 2, versículo 3, o que é que diz aí? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Bispo, que salvação é essa? O que Deus fez por nós. Deus deu o Filho dele, Jesus sofreu no nosso lugar na cruz, o Espírito Santo está nesse mundo gemendo, só para sustentar a gente, só para salvar os sinceros. Depois de tudo que Deus fez, o ser humano não quer, ele vai escapar? Ele vai escapar do inferno? Sem Jesus não resta outra coisa para nós a não ser o inferno. Não tem jeito. Não se iluda. Eu não sei se você já viu algum vídeo ou já presenciou aquele fenômeno de tantos peixes juntos que eles se jogam no barco, eles se jogam na terra e eles ficam se debatendo e morrem. Quem já viu? Aquele fenômeno de tanto peixe que não precisa nem jogar anzol nem rede, eles pulam no barco. A água não fala para o peixe: peixe, sem mim você vai morrer. Mas Jesus fala para nós: sem mim nada podeis fazer. Mas o ser humano não ouve. Infelizmente o ser humano não tem ouvidos. Como vai escapar do inferno? Como a pessoa vai conseguir ficar livre? Você sabe o que significa essa palavra? Essa palavra é uma placa avisando o caminho da salvação, dando a direção da vida eterna. Todos que obedeceram essa palavra se deram bem, tanto nessa vida quanto na eternidade. Todos que não seguiram essas orientações se deram mal, aqui e na eternidade. Você não pode achar que pode brincar com Deus, que pode brincar com o pecado, que pode ficar na igreja e se desvia, ficar na igreja pecando e brincando. Não. Se você não der valor
a salvação que Deus te deu, o dia que a salvação perdeu valor para você, você está perdido. Não vai restar outra coisa a não ser condenação para você. A religião não te salva, Jesus te salva. E Ele traz a palavra dEle para abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento para a verdade. Há quem rejeita essa placa que indica para o céu, mas aceita as placas do diabo, e vão para o mundo, e vão na direção errada, querendo prazeres, e vão na direção errada, querendo se satisfazer nesse mundo, e o resultado é inferno. Deus não poupou anjos, todos do passado que brincaram com Deus pagaram. Não queira pagar com a sua alma, não brinque com Deus. O grande Moisés, abaixo de Deus, abaixo do Senhor Jesus, você não vê nenhum homem fazer o que ele fez. Mas Deus falou: você não vai entrar na terra prometida, você não santificou meu nome. Isso me dá temor. Olha bem para mim, isso me dá temor. Não vá na onda de ninguém, não olhe para a vida de ninguém, não deixe sua fé adoecer como a fé de Asaf. A doença da fé dele, leia depois, eu vou pregar sobre isso para vocês, Salmo 73, o nome da doença de Asaf foi olhar a vida dos outros. Esquece a vida dos outros, porque a salvação é individual. Nós vamos prestar conta com Deus, eu vou prestar conta com Deus, você vai prestar conta com Deus. E eu prego essa palavra sem nenhum medo, porque eu sei que ela é verdadeira. Eu sei que ela é verdadeira. Eu sei que ela vai se cumprir. Eu sei. Quando é que vai acabar para você, hein? Você tem se preocupado com isso? Eu não entendo um cristão que não pensa em salvação e também não pensa em ganhar almas. Eu não entendo, porque nós temos 8 bilhões de seres humanos, nós temos quase 200 pessoas morrendo todo dia no Rio de Janeiro, e eu fico me perguntando: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Você está preocupado com o quê? Você está gastando o seu tempo com o quê? Você está se apegando com mais firmeza às palavras ouvidas? Ou você acha que Deus é seu amiguinho, que você pode fazer o que quiser e você vai ser salvo? Você mistura o santo e o profano. Você diz que louva e a mesma boca que louva você xinga. E você quer que Deus aceite de uma boca que sai 2 fontes. Você está dentro da igreja, Deus te limpa e você vai lá para fora se sujar? O que você está fazendo com sua alma? Você não vai escapar de Deus. Você está negligenciando tão grande salvação, um amor de um Deus tão grande, um amor de um Deus que deu filho. Quando eu penso no que Jesus fez por mim, eu só peço misericórdia, porque eu não sou digno de receber tão grande salvação, tão grande cuidado. Sabe o que é você ter a vida eterna? Sabe o que é Deus morar dentro de você, Deus te sustentar, te guiar, ter tanta paciência com você? Não seja negligente. Não fique fazendo promessas que você nunca cumpre. Eu vou deixar, eu vou parar, e não para. Talvez você ache que sua vida está numa boa e dá para curtir o mundo. Você acha que sua vida está maravilhosa e dá para curtir o mundo. Só que uma hora ela vai ser interrompida, e vai ter uma prestação de conta do que você fez com ela. Eu sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Você deve saber o que está fazendo com a sua.
Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Tem gente que acha que Deus se esqueceu dela porque está passando pela luta. Mas eu vim aqui hoje como profeta de Deus te dizer, não é o fim, é um processo. O Senhor está te moldando. No meio da tempestade está forjando em você um caráter aprovado, uma fé verdadeira. Você não pode se afastar da presença de Deus só porque as coisas ficaram difíceis. Não, é agora que você precisa se firmar mais ainda. A tua luta é grande, mas a tua vitória vai ser maior. Não perca o foco. Não ouça a voz do inimigo que tenta te fazer parar. Lembre-se, o diabo não ataca quem está parado. Ele persegue quem está avançando. Deus está contigo. E se ele está contigo, não tem demônio, não tem inveja, não tem circunstância que possa te parar. O céu te respalda. Levante a cabeça, continue orando, continue jejuando, continue buscando. A tua resposta já está a caminho. Deus não te chamou para viver caído. Ele te chamou para ser luz, para ser sal, para ser instrumento dele nessa geração. Então levanta, porque quem te chamou foi o Senhor dos Exércitos, e ele não falha.